tivesse hoje a possibilidade de encontrar uma pessoa e essa pessoa só tivesse o seu blog para ler, qual seria o texto que você daria para ela ler? Eu acho que eu recomendaria ela começar a ler desde o início, porque eu escrevo aleatoriamente as coisas. Eu vejo algo na Bíblia, ou alguma pregação, ou alguma música, ou alguma conversa que eu tive com alguém, ou algum livro que eu leio, e aí eu tenho a ideia de escrever. Então eu recomendaria essa pessoa começar a ler a partir do primeiro post e depois ela ir seguindo. Mas se ela quiser procurar por um tema específico, ela pode procurar também. Eu estava lendo seu blog esses dias e você fez uma publicação sobre os nomes que se repetem duas vezes. Você até colocou uma curiosidade, que são 7 nomes que Deus chama duas vezes na Bíblia, né? E eu achei bem interessante que essa ideia de chamar o nome duas vezes, além de chamar a atenção, também é uma ênfase que quer dar. Todas as pessoas que tiveram o nome chamado duas vezes, Deus estava chamando a atenção e depois direcionando essas pessoas para um propósito, segundo está lá no seu blog, que eu leio no seu blog. E eu vi você falando sobre o batismo, que lá também está escrito no batismo. Qual é a grande importância do batismo hoje? O batismo não é só um rito, um ritual. O batismo representa a comunicação, o anúncio que você está dizendo para o mundo: eu aceitei Jesus. Eu não pertenço mais ao mundo. Agora eu tenho um dono, que é Jesus. Então você está anunciando, você está aceitando Jesus publicamente. É esse o significado do batismo. E Jesus fala: aquele que me aceita será aceito por mim, pelo meu Pai. Aquele que me nega, que me rejeita, será negado por mim, por meu Pai. Então, quando você se batiza, você está aceitando Jesus publicamente. Você não está negando ele, não está negando o nome dele. Você está aceitando ele. E isso é importante para que o mundo saiba que agora você é filho de Deus, que agora você decidiu aceitar Jesus e viver a vida que Jesus tem para você. E além disso, Jesus se batizou. Se ele se batizou, ele foi para dar o exemplo. Nunca é por acaso, sempre tem um propósito. Então, se Jesus se batizou, foi para nos mostrar a importância de nos batizar também. Então, nós devemos nos batizar. Ótimo, muito bom essa fala do batismo. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente no seu blog? Eu creio que não, porque tudo que eu escrevi até aqui serviu de um aprendizado para a minha vida. Então, eu não creio que eu tenha nenhum arrependimento em relação a isso. Você pretende transformar seu blog em um devocional futuramente? Eu não pensei nisso ainda. Quem sabe? Pegar as publicações, as postagens. Quem sabe? Qual o tamanho médio de uma postagem? Quanto tempo a pessoa para ler uma postagem? 5 minutos, 10 minutos. Eu escrevi quase 200 posts. Tem alguns que são maiores, mais extensos. Por exemplo, que eu falo sobre casamento. Esse é grandinho. Mas geralmente eles são no tamanho pequeno a médio. Não são muito grandes não, porque talvez se for muito grande, se for uma leitura muito extensa, talvez a pessoa tenha um certo desinteresse de ler por conta do tamanho. Então eu não quis escrever nada muito grande não. É de tamanho pequeno a médio, para que as pessoas não tenham assim, uma certa preguiça de ler, mas que elas tenham prazer de ler, interesse e curiosidade, né? Que não se torne aquela leitura maçante, aquela leitura desgastante, sabe? Então eu não fiz um tamanho muito grande não. Então, E vale voltar um pouquinho para o seu livro, Além dos Seus Tempos? Ele é um livro romântico, uma história, é uma narração? é um livro baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. Considero um livro cristão, porém tem um pouco de romance sim no livro. Então é um livro romântico e voltado para Deus, né? Para a Palavra de Deus, apocalíptico. Porque nele eu vou falar do fim dos tempos, mas também eu vou pegar passagens da Bíblia para poder me basear no livro. Vamos falar um pouquinho agora sobre os temas do seu blog, Raika.
Raika, eu vi no seu blog que tem alguns temas que são bem interessantes. Você é inspirada por Deus, temas atuais. Você olha para a música e Deus te fala através de uma música. Você vive alguma coisa, Deus fala com você. E você sente que é uma missão sua transmitir a palavra de Deus através disso? Com certeza. É um chamado, um propósito que o Senhor tem para mim. Amém. Todo cristão, ele foi chamado para cumprir o ID. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu como cristã, eu preciso cumprir o ID. E qual seria o seu ID hoje? Hoje, o meu ID tem sido escrever no blog e no livro. Amém. Talvez a gente pode parar para pensar que às vezes Deus fala com as outras pessoas através da gente. Tem mensagens, nós somos apenas canais de Deus para pessoas que ainda não ouviram a voz de Deus. A gente separou alguns temas aqui para que você fale para o pessoal sobre o tema. Primeiro tema, você escreveu lá sobre o agir invisível de Deus. Fale um pouquinho dessa publicação. Deus, ele tem um modo de agir que Satanás desconhece. Deus conhece o futuro, e Satanás ele não pode conhecer o futuro, mas Deus conhece o futuro. E Deus lê o nosso pensamento, Satanás não lê os nossos pensamentos. Então Deus está sempre à frente de Satanás. Ele sempre estará à frente dos planos do diabo. Um exemplo é a crucificação de Jesus. Satanás pensou que ali seria o fim, que ele teria ganho. Porém, ele não imaginava que Deus ressuscitaria Jesus. Então, esse é o agir invisível de Deus. É o agir que os demônios desconhecem e eles não podem conhecer. E isso é a maravilha do poder de Deus, porque ele age poderosamente nesse sentido. E ele age justamente de uma forma surpreendente, de uma forma invisível, para que o propósito dele se cumpra na vida daquela pessoa. E quando você falou do agir invisível de Deus, a gente pode também falar do segundo tema, o agir previsível de Satanás. O agir previsível de Satanás é justamente o oposto do agir de Deus. Satanás, ele age previsivelmente. Ele é acusador, ele é enganador, ele é mentiroso e ele também é astuto. Todo o agir dele é previsível. Ele tenta basicamente afastar os filhos de Deus, os cristãos, dos caminhos e dos propósitos e da vontade do Senhor. Ele age assim. Então ele vai tentar de todas as formas que ele conseguir, que ele puder, porque o poder dele é limitado, ele tem o poder, mas o poder de Deus é infinitamente maior, então o poder dele é limitado e ele usa de pessoas, de circunstâncias, de tentações, de distrações, de tudo que ele puder para afastar Deus, para afastar, na verdade, a pessoa do Senhor. E quando a gente fala em pecado, em um agir previsível de Satanás, eu vejo que a intenção do diabo é levar a gente para pecar. Exatamente. Ele vai buscar a gente pecar. E quando a gente peca, existe uma coisa chamada arrependimento e remorso. E eu vi que tem uma publicação que fala sobre isso. Fale um pouquinho sobre essa publicação. Eu falo sobre a diferença do remorso para o arrependimento. O remorso, basicamente, foi o que Judas teve. A pessoa ela se preocupa mais consigo mesma do que com o Senhor. Ela pensa nas consequências daquele pecado, do que vai acontecer com ela. E não gera mudança de vida, não gera transformação da mente. Ela vai continuar agindo daquela forma, não vai mudar. Já o arrependimento gera transformação, gera renovo de mente. Porque a pessoa se preocupa com o coração de Deus. Ela pensa, nossa, pequei contra o Senhor, entristeci o Espírito Santo. Então ela não está preocupada consigo, ela está preocupada com Deus. Então por isso o arrependimento ele gera mudança, mas o remorso não gera mudança. Saul, quando pecou, ele teve mais remorso do que arrependimento. Sim. Porque ele estava preocupado com, não me faça passar essa vergonha diante do povo, quando Samuel chegou, e foi quando Deus tirou a honra dele. Já quando Davi pecou, o profeta confrontou, e ele se lançou no pó e se arrependeu totalmente. E o pecado, a gente tem a mania de carregar pecados de estimação. O que seria um pecado de estimação? Pecado de estimação
são aqueles pecados que a pessoa comete continuamente. Ela se arrepende, ela chora, porém ela continua escrava daquele pecado. Ela não foi totalmente liberta ainda daquele pecado. São pecados, pode ser pecado de bebida, numa área sexual, pecado de cigarro, de drogas ou pornografia, algo que ela vive fazendo continuamente. Ela até pode se arrepender e pedir perdão. Porém, não é um arrependimento genuíno, verdadeiro, que vai gerar uma mudança nela ainda, uma transformação, porque ela continua pecando. Ela é escrava daquele pecado. E esses pecados de estimação, nós precisamos ter muito cuidado com eles, porque eles nos afastam do Senhor. Porém, nós sempre podemos nos voltar a Deus em arrependimento, pedir perdão a Ele e Ele nos perdoa. É diferente daquele pecado que a gente peca uma vez ou outra, se arrepende, porque o pecado de estimação está ali com aquela pessoa. Qual o nome que tem poder para libertar qualquer pessoa do pecado? O nome de Jesus. Tem publicação lá que é assim, né? O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar, para perdoar e expulsar demônios. E é isso, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Dentro desse grande nome, como é que a gente prova o amor por esse nome, por Deus? Como é que nós provamos nosso amor? Nós provamos que amamos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos, quando guardamos a sua palavra, quando o obedecemos e quando amamos o próximo como a nós mesmos. Que a Bíblia mesmo fala, né? Aquele que guarda a minha palavra, aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. E se você ama a Deus, você ama o próximo. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê e amar o seu próximo a quem vê. Então, quem ama a Deus acaba amando o seu próximo também. Ótimo. E quando a gente pensa em amar a Deus, eu vi um post e fala assim, o que Deus agrada? Quais são as coisas que Deus agrada? Deus se agrada da nossa obediência. Deus se agrada da fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada muito da humildade, da sinceridade do nosso coração, do nosso arrependimento, do nosso quebrantamento. E Deus se agrada também quando somos gratos a Ele. A gratidão também agrada o coração de Deus. Tem uma passagem mesmo que Jesus, dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E Jesus comentou isso, né? E ele ainda fala, sua fé te salvou. Só veio você agradecer? Então o Senhor se agrada também das nossas ações de graças a Ele. E como nós podemos provar nosso amor por Deus? A esse Deus, como é que nós provamos nosso amor a Ele? Nós provamos obedecendo a sua palavra, aos seus mandamentos. E quando nós obedecemos, nós somos servos, escravos, filho, amigo de Deus? Nós somos tudo isso. Só que tem uma diferençazinha. Fala quais são as diferenças. Certo. Ser escravo de Deus é você reconhecer que você tem um dono. É você reconhecer que Deus é o seu Senhor. Ser servo é você fazer a vontade do Pai. É você fazer a vontade do seu Senhor. Você reconhece Deus como seu Senhor. Ser filho, você reconhece a sua identidade. Quando você aceita Jesus Cristo, você se torna filho dele. Então agora você faz parte da família de Deus. Você não é mais da família do mundo, você é da família de Deus, porque você aceitou Jesus. E ser amigo é ainda mais íntimo ainda. Ser amigo de Deus é você poder falar tudo com o Senhor e compartilhar seus segredos. Inclusive, Deus te revela também o que está oculto, que Ele queira te revelar. Então, isso é você criar amizade com